Boa noite, Marcelo, tudo bem? Tudo bem, Rafael? Como você tá? Prazer falar contigo. Prazer falar com quem está conectado também. Que bom, bom receber você aqui. Hoje é uma live diferente, estava explicando para o pessoal. Normalmente quem conduz a live é o Túlio, hoje que o tema tem essa abordagem um pouco mais jurídica. Aí eu tomei posse também, não só porque eu adoro falar sobre o tema, mas também eu estava cansado de só ver o Túlio apresentando as lives. Então vamos participar um pouco também, tá? Também um abraço para o E, Túlio. Tava indo muito bem, mas eu acho que o Rafa tem mais talento. e aí, bom, para contextualizar um pouco aqui para vocês, tá? Hoje eu convidei o Marcelo Lapola, tá? Advogado, falar um pouco aí do currículo do Lapola, até para vocês entenderem o porquê. Tá, o Marcelo, eu vou precisar ler, né? Não tem jeito. O Marcelo ele é formado em Direito pela Universidade de Santos, doutorando em Direito Comercial pela Leicester University, LLM em Direito Norte-Americano pela Washington University, mestre em Direito Econômico pelo Mackenzie, pós-graduado em Processo Civil, Direito do Consumidor pela Universidade Católica de Santos, extensão em Mercado de Capitais pela Fundação Getúlio Vargas, extensão em Fusões e Aquisições pelo Instituto Internacional de Ciências Sociais, extensão em Contrato pela Universidade de Salamanca, extensão em Compliance pela Ambime. Marcelo é membro das comissões de compliance da OAB Pinheiros, do IASP e da OAB São Paulo, membro da Comissão de Estudos de Concorrência e Regulação Econômica, árbitro da Câmara Santos Arbitral, professor e sócio do Instituto Auditoria Risco e Compliance ARC, palestrante e autor de livro e artigos específicos das áreas de atuação e sócio do escritório Vese Lapola Mesquita, que até a gente vai abordar isso mais para frente, é um escritório que possui o selo Proética, tá? Aliás, o único escritório do Brasil, e aí mais para frente eu acho que a gente pode até abordar isso. Bom, basicamente esse é o Marcelo, por isso que eu trouxe ele aqui para falar com a gente um pouco sobre o compliance no mercado imobiliário. E primeiro ponto, Marcelo, então Ô, até para a Rafa, gente... desculpa, mas nessa apresentação Oi. falou o mais importante, faltou o mais importante, que Ah, é casado com a dona Emanuela e pai da Helena de 8 meses. claro, somado a isso, né? Não, ficou uma leitura um pouco longa, né? E então vamos lá. Primeira pergunta, até para o pessoal entender um pouco, o compliance, né? A gente falar um pouco do compliance e o compliance no mercado imobiliário, que é o tema principal. O compliance, óbvio, virou assunto da moda, eu acho que nos últimos anos começou aquele boom depois eu acho que das operações, aquela questão do Lava Jato, todas aquelas operações. E mas fica aquela dúvida, né? Para quem não está acostumado a trabalhar com a matéria, o que que é o compliance? Vamos lá. Tá bom. Só vi uma pergunta surgindo da Verinha Montoro. É sim, tá, Verinha? Marcelo, natural de Santos e Santista também de time. Rafa, o que é o compliance? Para tentar não fugir do óbvio, mas também não chover no molhado. Compliance é um termo que vem do radical infinitivo do verbo to comply, phrasal verb to comply with, que é estar em conformidade com. A melhor tradução que a gente tem mais próxima é essa. E aí, na medida que a área de compliance é a responsável pela conformidade, você poderia enxergar um overlapping, um bis in idem do jurídico com o compliance, porque o jurídico também busca estar em conformidade. A distinção dessas duas áreas se dá pelo seguinte: o jurídico ele está preocupado com o legal, ele está preocupado em estar juridicamente adequado, em conformidade. E o compliance ele vai para além do legal, ele vai para conformidade, por exemplo, regulamentar, a conformidade regulatória. Então, eu sou uma corretora de seguros. Eu tenho que cumprir as leis que todas as outras empresas têm, mais as diretrizes da SUSEP. Eu sou um fornecedor de material de saúde. Eu tenho que cumprir todas as regras, mais o que determina a ANS. Então, como o jurídico ele está preocupado com a lei no sentido amplo, o compliance ele está preocupado com a conformidade no sentido micro, no sentido específico daquela área de atuação. E aí, a partir disso, as áreas de compliance elas também começaram a se preocupar, ou ficou debaixo do guarda-chuva delas, tratar de questões conceituais. E aí elas passaram, então, a regular os valores das empresas, os padrões de conduta, as melhores práticas daquele mercado, independente de ser uma questão legal ou até regulatória.
tá? Então, o guarda-chuva é esse. Você tem uma área jurídica que está responsável pelo legal e você tem a área de compliance que está responsável pelo regulatório, pelo regulamentar, pelo que é subsidiário à lei e também por questões, por melhores práticas, por padrões de conduta. Que momento que a área de compliance veio para o Brasil? Então, como eu estou falando de mercados regulados, ela já era uma área comum em mercados regulados, no setor bancário, por exemplo. A lei de lavagem de capitais, ela é de 98, foi alterada em 2013. Em 2013, ela já passou a prever a necessidade de mecanismos internos de controle para prevenção de ilícitos. E aí, quando você falou dos mecanismos internos, você foi para além do vou cumprir a lei. Não, agora eu vou implementar um mecanismo que vai tentar prevenir condutas ilegais, que vai tentar prevenir condutas não contrárias ao regulatório ou contrária àquilo que a minha empresa entende como bom padrão. Então, a lei de lavagem de capitais ela já estabeleceu, ela trouxe esse racional de compliance, de mecanismos, de conjunto de normas, de estrutura, de programa que estabelece boas práticas mitigatórias. Isso veio com a lei de lavagem. Isso, como você falou, com a Operação Lava Jato e com a lei anticorrupção, que foi uma lei posterior, que falou novamente desse conjunto de medidas, mas aí ele deixou de ser específico, como era a lei de lavagem de capitais. A lei de lavagem de capitais, ela estabelece lá no artigo 9º quais são as empresas que estão sujeitas a ela. Então, a joalheria, a corretora de imóveis, são empresas que já estão sujeitas à lei de lavagem de capitais. Agora, a lei de corrupção, ela foi mais ampla. Ela replicou aquela história do conjunto de normas, mas ela foi mais ampla para falar, isso daqui vale para todas as empresas. Todas as empresas que comprovarem ter implementado programas de compliance, ela não usa esse termo especificamente, mas o conceito é esse. Todas as empresas que comprovarem ter implementado essas medidas, se forem pegas incorrendo em algum ilícito, elas vão ter a pena abrandada. Então, passou a ser positivo para as empresas implementar um programa de compliance por dois motivos. Primeiro, porque ela previne um ilícito de acontecer, uma multa de ser aplicada. Segundo, que se der errado e a multa for aplicada, a existência do programa pode servir como um fator redutor da multa. Então, acho que, respondendo a tua pergunta de maneira objetiva, compliance, conformidade, para além do legal, para o regulatório, para boas práticas, não é uma exigência legal, mas é algo que vai te trazer benefícios diretos, seja quando dá o bom resultado de prevenir, seja quando não dá o bom resultado de prevenir, mas vai atenuar a eventual penalidade que você esteja sujeito. Perfeito. Até uma questão que eu pessoalmente gosto muito é essa abrangência do compliance, até para a composição mesmo e elaboração de um programa de integridade. Eu acho que essa questão é muito legal. Então, essa questão de princípios e valores e mesmo conduta dos profissionais, eu acho bacana porque a gente tem até falando do que já até aconteceu no mercado imobiliário, de repente é a questão do dano à imagem, né? Hoje, principalmente, a gente tem uma resposta muito rápida dos seguidores, a internet, qualquer coisa que acontecer, toma proporções absurdas, né? Então, eu sou fã dessa questão de compliance, programas de integridade e postura ética nas empresas, assim, no dia a dia. Tá? Rafa, o programa de integridade, e aí você vê que você já foi além, de fato, de um programa de compliance regulatório. Você já está falando de boas práticas, você está falando de valores, integridade sendo um deles. O programa de integridade, ele é muito importante porque o programa efetivo, bem implementado, ele acaba levando ao aculturamento das pessoas. Então, quando você trabalha numa empresa, quando você ingressa, já te declara, olha, eu tenho um programa de compliance aqui, isso para mim é um padrão de boa conduta, eu valorizo isso, você já está direcionando toda a tua equipe a trabalhar alinhado àqueles valores. E isso tem tem uma força de prevenção muito forte. Vamos lembrar aquele caso, você falou de internet, aquele caso do cachorro que estava no estacionamento do supermercado
e a empresa terceirizada, o guarda de uma empresa terceirizada bateu no cachorro, aquilo ganhou uma repercussão muito grande, falou-se em boicote àquela rede de supermercados, e, na verdade, eles estavam super distantes. Aquilo foi uma atitude isolada, individual, de um terceirizado, estava super distante de aquilo refletir um valor da empresa. Mas o quanto naquela empresa ou em qualquer outra, um programa de compliance que seja aquela tecla sempre tocada pela alta direção, na rotina das pessoas, o quanto um programa de compliance poderia ter prevenido algo nesse sentido, o quanto um programa de compliance efetivo pode responder a um evento como esses, na parte de gestão de crise. Então, como que a gente consegue... O abafar não é no sentido pejorativo, é abafar no sentido de dar a resposta, de falar, olha, eu tenho um programa de compliance, estava previsto isso, 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 quem fez agiu contra o meu programa, se fez, vai sofrer o processo administrativo com eventuais sanções disciplinares. Então, o programa de compliance, o programa de integridade, ele também funciona nessa gestão de crise. Ele funciona para você imprimir os valores que você quer no dia a dia e, de novo, quando tudo dá certo, você alcança a harmonia no formato que você gostaria, e se der errado, ele também vai te dar elementos para responder à altura uma eventual crise. Muito bom, muito bom. A gente acabou até ampliando um pouco. E aí, voltando um pouco aqui, eu vou tentar puxar de novo aqui para o mercado imobiliário, até porque grande parte aqui acho que do nosso público, aqui, o pessoal que acompanha a gente, composto por corretores, aí tem parceiros e alguns clientes também. Então, pensando aqui no mercado imobiliário mesmo, vamos imaginar, quais são as falhas mais recorrentes assim, que você vê, tá? E os problemas relacionados? O mercado imobiliário, o compliance no mercado imobiliário, ele pode ser especialmente útil porque, como você, melhor do que ninguém sabe, tem muitas regras que são específicas às transações e operações imobiliárias, tem um nível de detalhe bastante grande, tem uma suscetibilidade de parte a parte que é bilateral, você pode ter um vendedor desistindo de vender, um comprador desistindo de comprar. Então, no mercado imobiliário, o que a gente encontra bastante é a oposição de um interessado na compra do imóvel, ou de um credor do vendedor do imóvel. Por isso que quando você vai fazer uma operação imobiliária, é muito importante que você cuide de tirar todas as certidões. A gente tem uma norma específica, que eu acho que eu posso falar um pouco mais para frente dela, se for o caso, uma norma específica que trata da importância de concentração dos atos na matrícula do imóvel. Uhum. Mas o fato o que acontece muito em transações imobiliárias é você ter a desistência de uma compra que está compromissada, e aí você ter a disputa em relação ao sinal, se retém o sinal, se devolve o sinal. Você tem um contrato de locação que pode estar ou não registrado na matrícula daquele imóvel. Se este imóvel vier a ser objeto de venda durante o contrato, durante a vigência da locação, em que situações que o locatário teria preferência em fazer aquela compra. Então, isso também já é uma outra situação. Falando também de locação, você tem as hipóteses de despejo, que são tratadas de maneira diferente quando este contrato de locação tem ou não uma garantia. Então, um contrato sem garantia, ele num primeiro momento parece algo mais inseguro, mas se você no primeiro momento abre mão dessa segurança, você locador abre mão dessa segurança, no segundo momento, em caso de inadimplemento, você, em tese, tem mais facilidade para conseguir um despejo do locatário inadimplente. O que não é verdade se você lá atrás, na formalização do contrato, pediu a prestação de uma garantia, a apresentação da garantia, e essa garantia vai fazer com que a liminar do despejo ela não venha tão facilmente, até porque você tem outras garantias que não só o despejo. Então, eu acho que o que a gente vê de errado é isso. É o imóvel ter restrição, que só aparece depois da compra, a devolução do imóvel alugado, você ter uma discussão em relação ao estado daquele imóvel, se ele foi devolvido, como ele foi alugado. Eu lembro, até para falar uma questão pessoal aqui,
uma vez eu fui alugar um imóvel, eu era o locador, então eu estava colocando o imóvel à locação, e eu Tá. falei para o locatário, ele foi no meu imóvel, ele falou, mas o imóvel não está pintado, você vai pintar para me entregar, né? Eu falei, não, eu não pretendo. Eu pretendo que te entregar ele sem pintar e você me devolve sem pintar. Ele, não, mas aí eu vou ter que pintar. Eu falei, sim, mas se eu te entregar pintado, Sim. você vai ter que me devolver pintado. Então, assim, nós dois É, vamos pintar, só que eu vou pintar para você e você para mim. Então, eu prefiro o seguinte, pinta tá. você para você, do jeito que você quer, pode pintar de verde, de azul, de amarelo, e quando eu pegar o apartamento de volta, eu pinto Você do meu pinta. jeito. Então, você tem... Sempre que você tiver pessoa, você vai ter discussão. Quem é da área de TI fala que o computador vai dar problema, quem é da área de humanas fala que as pessoas é que acabam É. causando o atrito, né? Então, o que a gente tem de erros possíveis são essas restrições, são dívidas que você encontra no imóvel depois da compra ou durante a compra, para você saber como que você trata essas dívidas. Nas locações, se presta ou não garantia, quando que pode ou não fazer despejo, se tem preferência ou não na compra e venda. Acho que, de um modo geral, são as principais questões que geram demanda lá no escritório em relação a contratos imobiliários. O que eu costumo falar até para os corretores, entrando um pouco aqui no tema também, a responsabilidade ela sempre está relacionada àquelas três requisitos, né? Que é negligência, imprudência e imperícia. Então, acho que independente do... E é curioso, porque independente do ramo de atuação, você sempre acaba esbarrando nessas três questões, né? Então é simples, você tem a informação, você não repassou para outra parte, você foi, assim, tá errado, né? Você vai ser responsabilizado, não tem jeito. Sim, é difícil você se não ser responsabilizado por um erro, mas óbvio, quando o corretor ele atua com prudência, é o que a gente tem feito, assim, até por uma questão de análise de documentos e até postura e orientação, você dificilmente é responsabilizado. O cliente, as partes elas ficam cientes do que está acontecendo, elas têm completa noção, tá? E O aí só para melhor contextualizar, acho que o melhor que o corretor pode fazer é cumprir bem o papel dele. Então, assim, desempenhe bem o seu papel, e desempenhar bem o seu papel inclui não ir além nele. Porque se você sim, vai além fato, no seu papel, você acaba se responsabilizando por questões que não deveriam estar na tua seara de responsabilidade e que talvez você não tenha o completo domínio. Então, o corretor ele é responsável, sim, por juntar as partes. O corretor ele presta uma assessoria fundamental às partes na avaliação do imóvel, em falar, olha, esse imóvel é bom porque está localizado em tal região, olha, não tem um poste de luz na frente, a rua não é uma subida. São questões que quem não compra imóvel, quem não compra e vende imóvel, ou quem aluga, quem não aluga todo dia, como um corretor, não vai se atentar. Então, nesse ponto, o corretor é fundamental, o corretor pode dar os caminhos e auxiliar nas certidões que devem ser tiradas. O corretor pode sim fazer uma análise dessas certidões, mas aqui é que eu já acho que começa a, de repente, você querer, por boa vontade, prestar um trabalho tão bom e, de repente, você acaba entrando numa seara que não é sua. Então, vamos imaginar, tirei todas as certidões do imóvel, do imóvel, do vendedor, da empresa do vendedor, tá tudo limpo? O corretor consegue falar para o... claro. Oi, voltei? É que tocou o Voltou. telefone aqui. Voltou. O corretor consegue atestar para o comprador a suficiência das certidões, confirmar o teor delas. Agora, a hora que alguma certidão dessa apresenta um resultado positivo, a hora que a circunstância é um pouco diferente, porque, olha, o vendedor parece que ele teve uma empresa que está em RJ, está em recuperação judicial, qual o impacto que isso pode ter? Aqui eu já acho que é a hora que o corretor tem que ser responsável para não agir, como você falou, com imperícia, com imprudência e direcionar para quem deve fazer essa análise. Porque, às vezes, uma certidão negativa ela não deveria ter o poder de gerar um problema para o negócio. Então, assim, a leitura adequada das certidões, ela vai te dizer se essa certidão, desculpa, positiva, né? Vai te dizer se essa certidão em que Uhum. pese positivo, isso aqui tem impacto zero, ou essa certidão que é positiva pode sim colocar o negócio em risco. Então, acho que
a responsabilidade é fazer muito bem feito o seu papel. Tá, e claro, não, até que você tocou nesse ponto das certidões e documentos, eu acho um ponto interessante. E até, salvo engano, a pergunta do doutor Israel até fez sobre essa questão das certidões, e é uma questão que a gente sempre enfrenta no dia a dia, né? Do diligence, análise de documento, listas extensas, o que deve ser analisado, o que não deve. Então, essa é uma questão que eu enfrento no dia a dia e óbvio, né, a gente tem essas últimas alterações, não só entendimento jurisprudencial, mas também essa questão legal que mudou. E como é que você vê essa questão de imóveis com problemas? Que tipo de análise deve ser feita? Como é que você encara isso aí, Marcelo? Ô, Rafa, o imóvel... Primeiro a gente tem que ver se é o imóvel que está com problema ou se é o vendedor. Tá. Né? Porque já é uma distinção a ser feita. Então, o que pode ser problema no imóvel? Uma questão relacionada ao condomínio, uma questão relacionada à prefeitura, uma questão relacionada a impostos. Isso é um problema do imóvel. Só que você também tem os problemas do vendedor. Então, se é um vendedor que está insolvente, que está sofrendo ações judiciais, que está sendo perquirido pela Justiça do Trabalho, por questões tributárias que são particulares dele ou da empresa dele, ao se desfazer do patrimônio dele, ele pode ser acusado de estar fazendo isso em fraude a outros credores. E se isso ficar caracterizado, o negócio pode ser desfeito à revelia do comprador que estava de boa fé. Então, como eu vejo a questão, como você colocou, né? Quando o imóvel tem problema ou quando o vendedor tem problema. Eu já vi muitas vezes esses problemas representarem uma oportunidade. Então, em muitas situações, um imóvel com aparente problema é uma oportunidade, porque o vendedor sabe que aquilo tira a liquidez do imóvel dele e o comprador que analisa aquele problema, ele vai conseguir quantificar exatamente quanto aquilo representa e muitas vezes conseguir fazer um bom negócio. Você mencionou alterações legislativas. De fato, a gente teve a Lei 13.097, que ela trouxe aquele conceito que eu falei um pouco antes, da consolidação dos atos, da concentração, desculpa, dos atos na matrícula do imóvel. Então, se eu sou um credor, tá? Eu sou credor de um dono de um imóvel, eu tenho uma ação judicial contra ele e eu quero que este imóvel dele sirva de garantia para o eventual crédito que eu reclamo na ação judicial, eu tenho que pedir para o juiz fazer isso constar na matrícula, porque segundo esta lei, a partir dela, essa lei ela veio para proteger o terceiro de boa fé. Ela fala o seguinte, olha, se o Rafa comprar aquele imóvel, o Marcelo não vai conseguir desfazer a compra e venda porque o Rafa estava de boa fé. Ah, mas o Rafa não foi diligente. Até onde vai a diligência do Rafa? Então, hoje, segundo a lei, a gente tem um pouco mais de segurança que a boa diligência é você olhar a matrícula. Se não está na matrícula, não existe restrição e eu compro aquele imóvel e eu tenho a proteção da lei. Essa diligência, segundo a lei, é a diligência suficiente. Agora, eu posso ser mais diligente, já que a gente falou que o compliance fala em boas práticas, eu posso ir além da diligência de olhar a matrícula e pedir as certidões do imóvel, do proprietário, que regime de casamento você é casado, é comunhão total, então eu quero da sua esposa também, eu quero saber se vocês são sócios de alguma empresa, se são, eu vou querer as certidões da empresa. Você pode ter um nível de diligência ainda maior, que ele não só te resguarda no final do dia, como que quem resguarda no final do dia é a lei. A lei vai falar, não, ele olhou na matrícula e não estava. Mas te resguarda também na véspera de você fazer o negócio ciente dos riscos que estão envolvidos. Então, acho que a pergunta do Israel era se é suficiente você tirar as certidões. Hoje, segundo a lei, é suficiente você olhar a matrícula do imóvel. Se você for para além disso e tirar certidões, ponto para você. Você está com 2 níveis de segurança. Ainda assim, pode aparecer alguma coisa? Pode, mas o fato é que, tendo esse nível de cautela, você vai ter a defesa necessária para sustentar a manutenção do seu negócio contra um eventual credor.
Não, perfeito. Eu acho que a ideia mesmo era exatamente essa, esclarecer um pouco esse ponto. Uma coisa que uma tecla que eu costumo bater, até porque eu enfrento essas questões assim, quase que diariamente, né? É, ainda que você identifique eventual, vamos dizer, eventual ação ou processo que não está registrado na matrícula, quando você tem ciência, na verdade você tem ciência de um risco de eventual questionamento no futuro. Não, na verdade, é difícil a gente vincular isso a um risco de perda do imóvel. Tá? Isso aí é uma situação que vai muito além. O que você vai ter é o risco de alguém questionar alguma coisa. Fato, olha, esse imóvel, essa venda foi em fraude de execução, e aí existiria uma discussão. Mas é que quando eu pego a prática, assim, quando a gente vai falando aqui, vamos entrar um pouco aqui, eu já até entrando um pouco na explicação, mas você pega a evolução da jurisprudência, e teve aquela súmula do STJ, acho que é 2005, salvo engano, que fala que a fraude de execução, ela depende do registro na matrícula do imóvel, aí depois surgiu a lei da concentração dos atos na matrícula, Isso. aí na sequência veio o CPC, ainda que meio capenga, tem uma parte ali no artigo do CPC que ela não é tão favorável à questão. Então, quando eu vejo uma questão como essa, existe sim o risco de questionamento. O que não existe, que na prática não existe, você não vê, por exemplo, um processo que não está averbado na matrícula, uma penhora ou um questionamento qualquer, o comprador de boa-fé perder esse imóvel. Hoje a boa-fé, ela, assim, não, se for pensar em partes, a boa-fé está numa vantagem absurda contra eventual credor que não fez o registro na matrícula do imóvel. Ô, Rafa, eu vou contar duas histórias pessoais aqui para ilustrar o meu ponto. Eu lembro uma vez, eu tinha acabado de entrar na faculdade e eu estava entendendo que o processo ele era um meio de pacificação, não é um meio de briga. A briga já deu. Aí você entra com o Uhum. processo para pacificar. E eu lembro que eu fui colocar banco de couro no meu carro, aquele couro ecológico, que era metade do preço. É, E aí, putz, ficou uma porcaria. Aí eu falei pro cara, meu, eu não quero esse banco. Tá muito ruim, tá diferente do mostruário. Pode tirar, me devolve o banco original que eu prefiro. Ele, não, mas agora eu não consigo desfazer. Eu falei, bom, eu não quero ficar. E agora? Porque eu não. Você quer me impor que fique com um banco pior, sendo que você ainda tá com o meu dinheiro. Assim, para mim tá tudo errado. E aí ele falou, olha, eu não tenho o que fazer. Aí eu falei, pô, legal, eu aprendi na faculdade que o processo pacifica. E eu entrei com uma ação contra ele, e aqui eu estou falando de todo o coração, com toda a ingenuidade do estudante, achando que eu ia fazer as pazes ali. E eu lembro que ele me ligou, ele falou, você entrou com uma ação. Eu falei, entrei. Ué, eu saí daí, o senhor falou que não ia fazer, eu falei que eu queria, então eu pedi, eu escalei para alguém resolver para nós, como que vai resolver. Mas o senso comum é o dele. O senso comum é de, sim. caramba, entraram com uma ação. Né? Então, assim, entrar com uma ação já é tão caótico quanto perdi o imóvel. E aí, o outro exemplo pessoal que eu dou, na verdade, não é uma história que aconteceu comigo, mas eu sempre faço essa referência. Talvez o Rafa já tenha me ouvido falar, então com ele não vai dar certo. Mas, Rafa, você conhece um site Reclame Aqui, né? Claro. Aí a pergunta seguinte é: e você conhece um site Elogia Aqui? A maioria das pessoas fala: não conheço. E existe o Elogia Aqui. Tá? É que ninguém acessa, ninguém usa, não dá matéria. Então, até em tempos de pandemia, a gente vê como notícia ruim repercute mais. O que acontece é, se de 100 pessoas que compraram um imóvel, na palavra que você usou, com pepino, uma delas perdeu, você vai ouvir o relato dessa uma muitas vezes, e Nossa. muito mais vezes do que das 99 que não aconteceu nada. Claro. Eles nem lembram que tinha pepino. Então, até faço o gancho com a resposta que eu dei ali atrás para o Israel. Não, o imóvel que tem problema, você não vai perder o imóvel. Né? No limite, na pior cenário, o que pode acontecer é o negócio ser anulado, e aí, se o negócio é anulado, você volta para o estado anterior, te devolvem o dinheiro, claro, desde que o dinheiro esteja lá, e você fica sem o imóvel, mas você também ficou com o seu dinheiro para comprar um outro equivalente. Agora, isso, Rafa, como você está dizendo, para você que está habituado com a prática, para alguns corretores, para mim também, a gente sabe que é muito
comum você comprar um imóvel com restrições no nome da pessoa, eventualmente com restrições no nome em relação ao imóvel, e você endereça isso tudo no contrato de compra e venda e realiza aquela compra e venda com segurança. Ah, mas podem entrar com ação depois? Podem. Eu entrei com ação lá do Banco de Couro. Né? Então, assim, entrar com ação sempre vão poder, não quer dizer que vão ganhar. E como você bem está dizendo, a tendência, a gente tem caminhado para um cenário de prestígio à boa-fé e, no caso, ao terceiro de boa-fé e a manutenção dos negócios. É um movimento que você tem começando por súmula, indo para uma lei específica, passando para a lei geral, que é o Código de Processo Civil. Então, tem um problema o imóvel? Tem um problema o vendedor? Tem. Isso deve ser impeditivo da realização do negócio? Não. Isso deve ser só alguma coisa que você vai, ao tomar ciência, tomar também as cautelas devidas. Então, vendedor, como é que está essa ação? Ah, não, eu estou negociando, eu estou fazendo um acordo. Eu vou pagar, assim que eu receber 1 milhão de você, eu vou pagar 100 mil para ele. Puxa, então podemos combinar que você assina esse termo com ele, me manda para eu ver que é isso mesmo, que ao receber 100 mil ele te dá quitação? Ou podemos combinar que, assinado esse termo, eu que vou pagar, em vez de pagar 1 milhão, para você pagar 100 para ele, eu pago 900 para você e 100 para ele? Então, assim, tudo isso é contornável e com um índice de êxito talvez de 99%. A grande e raríssima exceção é um negócio ser desfeito. Não, eu confesso, assim, eu também acho que é raríssimo. Eu até procurei recentemente, porque eu bato muito nessa tecla, né? E de fato, eu não encontro. Assim, sendo honesto com você, eu não encontro. Acho que a gente pode até dividir se a gente encontrar esse caso. E que eu acho que é importante a gente saber, né? A gente precisa ter assim, esse para que as histórico, né? pessoas saibam, porque a notícia ruim, de fato, ela se propaga e ela se distorce. Então, muito se fala, desconsideração de personalidade jurídica da empresa sempre tem. Não, não sempre tem, não. Tem que preencher determinados requisitos, e que são excepcionais. Anulação de negócio sempre tem? Não, não sempre tem. É totalmente excepcional. E quando que acontece? Geralmente, quando acontece, é quando de fato há fraude. Porque a lei, Sim. ela não veio para punir o terceiro de boa-fé. Ela veio para proteger todas as partes, toda a coletividade. Mas o que acontece algumas vezes é que não gosto de dar exemplo pessoal, assim. Não gosto de me colocar como exemplos ruins, né? O A tem um imóvel que vale R$ 1 milhão e ele está devendo R$ 2 milhões na praça. Então ele fala, caramba, eu vou perder o imóvel, é questão de tempo. Poxa, chega pro amigo dele, o B, e fala, cara, você não quer comprar o imóvel aqui de mim? E aí fica no teu nome, você me dá em dinheiro, e aí eu faço o que eu quiser com o dinheiro, mas não pago os meus credores? Opa, aqui é uma situação de fraude. Ou uma outra situação, nossa, eu realmente não tenho mais como ficar com esse imóvel, vou vender por qualquer coisa que é só para me livrar do imóvel e sair com algum dinheiro no bolso. Então eu vendo um imóvel de 1 milhão por R$ 400 mil. Aí você vai falar que o terceiro, o comprador, ele está de boa fé? Pô, será que ele não chamou a atenção dele? Por que ele está vendendo tão barato para mim? Será que ele está fugindo de alguém? Então, esse terceiro, esse comprador, ele está de boa fé? Então, talvez tenha sido esse o sujeito que teve lá a venda dele anulada. E aí a história dele foi distorcida e propagada como, olha, coitado, perdeu. Mas, na verdade, ele não era tão coitado. E a lei pegou justamente quem ela deveria ter pegado. Então, concordo com você, é super excepcional. Eu já vi acontecer, mas nenhuma vez que eu vi acontecer foi um terceiro de boa-fé que perdeu. Foram, sim, negócios simulados, negócios combinados e que tinham um intuito fraudulento. E hoje, com a propagação rápida das notícias ruins, né, o que circula é só o tópico, né, é só o título. Então, ia estar, comprador de boa-fé perde o imóvel. Então, era essa notícia que ia circular, exato. Comprou pela metade do preço. E aí, até aqui aproveitando um comentário que a Thelma acabou de fazer, e assim, esse tipo de problema, por exemplo, compra de imóvel com IPTU atrasado, isso é tradicional, né? Então a gente acaba refletindo a eventual situação e quitação de impostos ou débitos no próprio compromisso. Então a gente desenha o compromisso, fazendo o passo a passo, normalmente com pagamento do sinal, e aí, claro, a depender do caso, você define as etapas e vai concluindo aí para no final
você conseguir fazer a transferência do imóvel com segurança, né? Mas aí, E uma para que questão de não haja passo a dúvida, passo. para que não haja Claro, exato. dúvida, todo este valor, seja o imposto que a Thelma falou e que você ratificou no teu exemplo, seja o exemplo que eu dei, que eu paguei 100 mil reais lá para um credor, todo este valor ele compõe preço. Tá? Então, Sim, puxa, então eu não paguei 1 milhão no imóvel porque eu paguei 900 para o vendedor e 100 mil para o outro. Não. Na verdade, você pagou 1 milhão a título de preço, sendo 900 depositados aqui e 100 depositados ali. Na verdade, ali você pagou por conta e ordem deste devedor. E aí, isso é importante, porque o valor declarado do imóvel, o valor declarado da operação, é a referência para o recolhimento de impostos e para uma futura venda, para que se apure um eventual ganho de capital também, né? A gente tinha no passado aquelas situações de eu quero passar a escritura abaixo do valor que foi feito o negócio. Geralmente se fazia isso, muita gente fazia isso para ter uma base de cálculo menor para os impostos, para o ITBI, por exemplo. perfeito. E isso, na verdade, é uma fraude, pode configurar, inclusive, crime de sonegação, pode gerar uma penalidade entre juros e multa de mais de 200%, e também prejudica quem faz a compra nesse formato, porque eu comprei um imóvel por 1 milhão, e aí eu declarei que eu comprei esse imóvel por 500 mil. Quando eu vender esse imóvel, se eu vender por 1 milhão e 200, o meu ganho de capital tributável não vai ser 1 Vai ser milhão alto. para 1 milhão e 200, vai ser 500 mil, que foi o preço de aquisição, para 1 milhão e 200. Então, eu fiz errado hoje para gerar uma economia para o vendedor, para ser camarada com ele. Olha, eu estou exposto a crime, eu vou depois pagar a conta que era do vendedor, vou pagar eu lá na frente. Então, Não, e hoje, até o certo sempre é certo. Se você fizer certo, você vai conseguir se defender até o final. Se você fizer errado, uma hora o cobertor fica curto, né? hoje até para ilustrar um pouco, falar um pouco desse caso de venda e compra de imóvel por valor diferente do praticado, né? Algum tipo de desvio. É difícil você fazer hoje porque, né, a fiscalização, ela, vamos dizer assim, fechou o cerco, então hoje você vai passar uma escritura, então os termos da escritura, eles são analisados. Por exemplo, eu estou comprando o imóvel do Marcelo e do João. Se eu vou fazer os pagamentos, na escritura eu tenho que vincular que o pagamento 50% é para o Marcelo, 50% para o João e a forma de pagamento. Então, se na escritura eu falo, olha, eu estou comprando o imóvel do Marcelo, mas eu estou pagando o Rodrigo, o COAF pega essa escritura e fala, mas peraí, o que aconteceu aqui? Primeira coisa, eu falo, mas por que o dinheiro foi para o Rodrigo? Porque se tem um outro negócio que faz parte que deveria fazer parte da escritura, para explicar o destino desse dinheiro, essa escritura deveria ser cobrada por incluir outros valores. Então começa a fiscalização por aí. Depois você tem que, toda operação imobiliária, as imobiliárias têm por obrigação fazer a declaração. Tá? Então todo Uhum. final de ano você tem que fazer de imóvel e você inclui todas as operações, qual foi o valor negociado, quem são as partes, quem pagou a corretagem, qual que é o valor do negócio. E aí, de novo, essa informação ela vai de encontro com o imposto de renda das partes. Então, aos poucos, eles vão cercando as informações. Então, provavelmente, se a minha declaração não bate com a declaração do vendedor ou do comprador, luz amarela na receita, caso estranho, vamos investigar. E aí eles vão investir. Não é difícil você hoje conseguir escapar, né? E aí, Rafa, até complementando quando você fala que a imobiliária tem que passar o relatório de todas as operações que ela participou para a Receita, também é uma obrigação da imobiliária e do próprio corretor que faz o negócio. Então, Claro, isso não está no Código de Conduta dos Corretores, que, falando em compliance, existe um Código de Conduta dos Corretores, um código super curto, se não me engano, são 10 artigos, ele é bem objetivo, ele fala basicamente do que é o padrão de conduta esperado do corretor. Então, está super dentro do tema que a gente está falando, que é compliance. Mas esse dever de reportar, ele é um dever legal previsto na lei de lavagem de capitais para o corretor e para a imobiliária, no caso de uma transação suspeita. Então, o que pode ser uma transação suspeita? Vou voltar a falar do A e do B para não me colocar em exemplo de ilícito, nem você. O A compra o imóvel do B
E aí ele fala o seguinte, olha, vou pagar 1 milhão. Eu queria que você fizesse o valor da escritura 500 mil, mas já que você não quer fazer, tudo bem, eu vou pagar 1 milhão, só que 500 mil eu vou te pagar em dinheiro, tudo bem? Bom, esse negócio já teria que levantar uma luz para o corretor, para a imobiliária, de que eu acho... Veja, a atribuição do corretor e da imobiliária não é investigar e apurar se tem crime. É só falar, olha, eu achei estranho. Eu enxerguei indícios do que pode ser uma irregularidade. Não me compete fazer essa fiscalização, essa apuração, mas eu vou reportar a quem compete. E aí reporto o COAF. Olha, eu acabei de participar de uma transação imobiliária que 50% do preço, que corresponde a 500 mil reais, foram pagos em espécie. E aí o COAF que vai ver se a pessoa tem a origem. Uma outra situação é de suspeita que deve ser levantada e reportada para o COAF, e aí fica até aquela impressão de que, poxa, uma suspeita, se você olha para a pessoa e acha que ele não tem o perfil, acha que ele não tem o potencial financeiro para comprar aquele bem, você está sendo preconceituoso. Não, você está fazendo a tua leitura com os fatos que estão na sua mão. Então, você pergunta para o sujeito, qual a sua ocupação? Ele fala, eu sem desmerecer ninguém, tá? Mas ele fala, olha, eu vendo figurinha de álbum da Copa do Mundo a cada 4 anos. E ele está comprando um apartamento de 10 milhões de reais. Você fala, olha, pô, estranho, como é que esse cara vendendo figurinha da Copa a cada 4 anos está comprando esse apartamento de 10 milhões? Se eu achei estranho, eu vou fazer o que me compete, que é avisar o COAF. E aí o COAF vai lá e fiscaliza. Isso não tem um viés de preconceito, tem sim um papel social de cada um em buscar contribuir com a coletividade. E se tem alguém que eu suspeito que possa ter estar cometendo um crime, no caso seria de lavagem de capitais, eu vou passar para quem compete investigar e ele que conduz a investigação e faça o que for devido. Mas é bom lembrar, acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando, com o tema da live, que é compliance no mercado imobiliário. Quem é o principal sujeito no mercado imobiliário? Não é o comprador, não é o vendedor, é o corretor. Porque é ele que faz os negócios acontecerem via de regra. Pô, agora eu gostei. Não, mas eu acho que é verdade. Tem que valorizar o profissional da área e o código de conduta dos corretores, ele valoriza os corretores, ele enfatiza valores que os corretores devem praticar. Eu lembro que eu, claro, fiz a minha lição de casa antes da nossa live. O código de conduta dos corretores não é alguma coisa que eu costumo ler toda semana. Eu fui ler essa semana para a gente conversar. E ele fala, por exemplo, de você bem dizer a sua classe. Então, não é adequado para o código de conduta dos corretores que um corretor fale, olha, você fez um negócio com o fulano, ele não é tão bom, porque ele isso, ele aquilo. Não, se você não tem alguma coisa boa para falar dele, simplesmente não fale, está tudo certo. Você está agindo de acordo com o seu código. Mas legal esse ponto, e acontece bastante com a gente, essa parte de verificação, tá, dos interessados em imóvel, até porque, como a gente acaba visitando o imóvel, e tem uma questão de segurança também, né? Então é importante a gente analisar o interessado, saber quem é, porque muitas vezes a gente está levando esse terceiro, que a gente pouco sabe, na casa, né? Então, assim, até falando um pouco aqui do que a gente tem feito na Esquema, a gente até fez treinamentos específicos para isso. Normalmente a gente faz assim, um checklist, né, para entender quem é sim, esse interessado, porque assim, é melhor para todo mundo, né? Não só para a questão de segurança, até para direcionar o trabalho ou eventual imóvel que possa estar mais dentro do perfil. E assim, a gente sempre assim, se preocupa muito com isso, assim, segurança e análise. E eu posso falar assim, pelo menos os corretores, os que trabalham assim com a gente, eles estão super preparados e eles têm sim feito essa análise, tá? Que legal. Que me deixa mais tranquilo. Ô Rafa, você usou uma palavrinha que eu juntei com um tema que a gente abordou, mas que talvez eu possa complementar. Você falou visita, né? Então, que vocês são treinados para fazer as visitas, garantindo a segurança dos vendedores também. Quando a gente falou um pouco antes de oportunidades, a gente falou de imóveis com restrições, que os vendedores tenham restrições, que aquilo poderia representar oportunidade. Uma outra oportunidade, um outro viés de oportunidade que tem sido bastante explorado e bastante tratado no meio imobiliário
são as compras de imóvel em leilões. Tá? E Fato. acho que agora você entendeu o link que eu fiz da visita, né? Uhum. Quando a gente fala de imóvel em leilão, a gente tem, eu diria que pelo menos três modalidades de leilão. Eu tenho a venda como venda regular em leilão. Então, eu simplesmente quero vender rápido o meu imóvel, eu chego para alguma empresa que promove leilão e eu falo para eles, olha, eu quero no mínimo 1 milhão, o que vocês conseguirem a mais eu fico feliz e eles também ficam felizes porque a comissão deles vai estar calculada em cima do valor total e aí eu estou fazendo Tá. uma venda simples via leilão. Claro que nesse caso a empresa responsável pelo leilão, quanto maior, melhor e mais responsável ela for, ela vai fazer uma verificação do imóvel, mas aqui é uma venda do comprador para o vendedor e ponto. Tá? Então, essa é uma hipótese de compra de imóvel em leilão que é muito Uhum. semelhante à venda. Agora, para além disso, você tem a venda do imóvel que foi objeto de retomada por alienação fiduciária. Então, colocando na palavra do dia a dia, o fulano comprou o imóvel financiado, não está em dia com as parcelas, o banco cobra, não recebe, toma a A propriedade do propriedade. imóvel, né? Não toma a posse, ele toma a propriedade do imóvel, o imóvel é Uhum. dele, ele leva para leilão. E aí é um leilão que quem está vendendo o imóvel para você não é o fulano, então dono do imóvel e atual morador. É o banco, porque o imóvel agora é do banco. E aí, nesse caso, você não consegue visitar o imóvel. Tá? Por isso que eu fiz o link da visita. Claro, claro. É uma oportunidade comprar do banco? Sim, sem dúvida é. Até porque o banco, por mais que eles tenham suas áreas imobiliárias, não é o cerne dele ganhar dinheiro com isso e ele vai vender o imóvel mais barato porque o que ele está importado é em pagar a dívida que o comprador tinha com o banco e a dívida normalmente é menos do que o valor do bem. Então, porque eles nunca vão financiar o valor total. Então, você tem uma segunda modalidade de leilão, que é quando você compra um imóvel de um banco que foi objeto de retomada num processo de alienação fiduciária, que é o processo de financiamento que a gente costuma dizer. Tá? Aqui você já tem um nível de segurança maior, porque o imóvel, sim, é do banco, só Uhum. que você vai ter uma dificuldade de assumir a posse daquele imóvel. Você vai ter que entrar com uma ação. Aí você comprei o imóvel, fala, agora eu sou o proprietário, vou entrar com uma ação contra a pessoa que tem a posse para que ele saia e eu possa residir. Mas dificilmente vai ter algum questionamento em relação à forma da sua aquisição. Tá? E aí você tem a terceira modalidade de leilão, que é o leilão judicial em si, que quando o devedor, vamos imaginar, o devedor, o dono do imóvel está devendo o condomínio, o prédio entra, está devendo a taxa condominial mensal, o prédio entra com uma ação de cobrança, não recebe, e aí o imóvel vai a leilão. Quando o juiz está fazendo o leilão, e não é o juiz, ele também vai nomear uma empresa leiloeira para assessorá-lo nisso, mas quando o leilão se dá na via judicial, aí aqui você tem bastante segurança em relação à quitação, porque a aquisição do imóvel num leilão equivale a uma aquisição primária, você pega o imóvel limpo, só que você tem riscos de questionamentos em relação ao edital que foi publicado, você tem o devedor que vai tentar impugnar alguma formalidade Sim. processual que não tenha sido cumprida, e você também, via de regra, tem a dificuldade na visitação. Então, ninguém quer perder o seu imóvel voluntariamente e vai deixar vários interessados irem visitá-lo. Tá? Tá. Acho que, já que a gente lá em cima falou de oportunidades no mercado imobiliário e que agora você falou de visita, eu juntei esses dois aspectos para falar também dos imóveis em leilão, nessas pelo menos 3 modalidades que a gente conhece. Tá, até puxando um gancho aqui, até para tentar fazer o link para quem está acompanhando a gente, o que a gente falou também da concentração dos atos da matrícula. Tá? Então, vamos imaginar que se um imóvel vai para leilão, precede uma penhora na matrícula do imóvel. Então, se o imóvel está na fase de leilão, então o que acontece? Fatalmente você teria uma identificação na matrícula do imóvel. Então você ia pegar a matrícula do imóvel, na consulta você teria a penhora averbada. E aí numa fase mais avançada, você teria a consolidação da propriedade do banco nessa matrícula. Então só para posicionar aí quem tá escutando a gente aqui. Até para finalizar aqui,
Lapola, voltando um pouco aqui para quem chegou agora. Eu sou o Rafael, sou o diretor jurídico da Esquema, estou aqui com o Marcelo Lapola, a gente está falando de compliance imobiliário e algumas questões jurídicas aí de mercado mesmo. Tá? E, bom, até agora, aproveitando um pouco esse momento e falar um pouco de programa de integridade e um assunto que tem sido muito abordado agora, mas eu acho que você vai conseguir explicar bem o que tem acontecido aí, a experiência para vocês como escritório, que aí mistura um pouco os conceitos que a gente viu. Eu queria falar um pouco de programa de integridade, home office, e aí aproveitando um pouco, se der tempo, nosso tempo está enxuto, e se deixar aqui a gente acaba falando um monte, porque a gente adora o mesmo assunto. Falar um pouco do Proética também, tá? Voltando, eu falei na apresentação, o escritório do Lapola, o Vez Lapola Mesquita, é o único escritório de advocacia no Brasil que tem o selo Proética. Então vamos lá, tá com o microfone, Lapola, vamos lá. Tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar numa resposta abordar os 3 pontos que você colocou, mas eu vou inverter a ordem. Eu vou começar do fim para do fim para o começo. Então, selo Proética, programa de integridade e home office. O selo Proética, como você falou, ele é uma iniciativa do Instituto Etos, em parceria com a Controladoria Geral da União, realizado a cada 2 anos, e ele busca reconhecer as empresas que tomam medidas efetivas no combate à corrupção. Tá? Então, o que acontece? As empresas têm esse ciclo de 2 anos para se prepararem, para tomar as medidas, e aí aquelas que consideram que tenham alcançado os requisitos, elas aplicam, elas se inscrevem. No ano passado, na última edição, a gente teve cerca de 500 inscritos. Desses 526 foram reconhecidos como empresas Proética, foram premiados. Dos 26, apenas um foi um escritório que foi justamente o nosso. Então, esse é o Proética. E por que a gente acha? Por que a gente entende que conseguiu o prêmio? Porque a gente, aí falando de programa de compliance, a gente tem um programa que, na nossa visão, na visão da turma avaliadora do Proética, também é um programa efetivo e ele segue alguns parâmetros mínimos aqui. A gente tem um código de conduta na versão para as pessoas que trabalham com a gente, na versão para os nossos parceiros, que é amplamente divulgado, está no site, tem versão impressa espalhada em todo o escritório, com todos os líderes na intranet. Esse código, como a gente falou lá na primeira resposta, ele não vai tratar de lei, ele não vai falar o que o advogado precisa fazer porque é lei, ele fala o que a gente acredita que ele deve fazer por ser um padrão de boa conduta e por ser o padrão de boa conduta que a gente pretende aplicar nos nossos negócios. Para além disso, a gente tem políticas específicas, então, política de precificação de honorários, política para investigação interna, a gente vai ter uma série de políticas. Para que isso saia da teoria e vá para a prática, a gente tem treinamentos a cada 3 meses, então 2 vezes por ano a gente para o escritório inteiro para fazer um treinamento, no meio de cada semestre faz um treinamento com liderança, todo mês faz um treinamento com quem entra no escritório, a cada ano também a gente recicla todos os nossos fornecedores, eles passam por treinamento também, por provas, isso tudo embaixo de uma estrutura de compliance que tem uma comissão permanente de compliance composta pela alta direção, por membros da alta direção, e que tem como órgão operacional o compliance officer e a sua equipe para colocar em prática tudo que a gente tiver estabelecido. Tudo isso é colocado dentro de um plano de comunicação pela equipe de comunicação, que ela vai propagar o nosso programa e vai sendo revalidado por ações de monitoria que nós mesmos fazemos internamente e de auditoria que a gente contrata pessoas terceirizadas, empresas, para auditarem o nosso programa. E aí, para além disso, a gente tem lá o nosso canal de denúncia, que garante o anonimato, que ele é conduzido por um terceirizado, que não tem retaliação para quem faz a denúncia e que gera uma investigação e necessariamente sempre gera uma resposta. E, por fim, para quem é do escritório e quer se engajar, mas não é o compliance officer, não está na CPC, a gente tem os grupos de estudo, que são sempre abertos para todos os colaboradores, e os eventos mensais também que a gente faz. Então, isso aqui falando de programa de compliance. E aí, chegando no terceiro item, que foi o teu primeiro, que é o do home office, o que eu enxergo de vantagem, ou mesmo de conexão, né? Vou dizer, o que eu enxergo de conexão entre o programa de compliance com o home office é justamente a vantagem do comprometimento. A gente
está num ambiente que se aculturou a estar comprometido com determinados valores, com determinadas diretrizes, e esteja onde estiver. Aliás, o nosso código fala isso. A gente assume esse compromisso no escritório, na nossa casa e na nossa vida. E a hora que você tem pessoas imbuídas desse compromisso, estejam elas trabalhando do escritório, com todo mundo presente, estejam elas trabalhando cada uma da sua casa, o resultado é muito parecido. Tá? O resultado, ora, é melhor, porque a pessoa não gastou tempo com o trânsito, porque ele ficou até mais tarde, que ele estava no conforto da casa dele. Ora, é pior, porque você tem a dispersão de estar em casa e também tem, às vezes, alguma dificuldade técnica, que o time de TI não está ali na frente. Mas, via de regra, eu consigo, sim, fazer uma conexão, como você propôs, entre um programa de compliance, no nosso caso, inclusive reconhecido como um selo Proética, para o home office. E a conexão, para mim, é o comprometimento que a gente acostuma as pessoas a terem, e ele acontece onde as pessoas estiverem. Quem está representando o escritório, onde estiver, vai se lembrar daquilo que a gente foi tão treinado para fazer e vai fazer da melhor forma. Acho que o comprometimento aí é a palavra-chave, como um dos valores que a gente zela e que a gente fomenta. Muito bom, cara, muito bom. Eu falei dos 3 itens aí dentro do tempo. Muito tá? bom. Não, eu estava até aqui olhando, infelizmente, aqui o nosso tempo ele é limitado, tá? O Instagram, as lives são de 1 hora, então provavelmente que um minuto ou dois vai ser interrompida, mas de antemão aqui já quero agradecer pela participação. Se a gente, até pela facilidade do assunto aqui, falar de compliance é sempre muito bom. Se tivesse mais tempo, a gente acabaria falando 1, 2, até 3 horas sobre o assunto, sem maiores complicações. E, de novo, aqui, em nome, acho que da Esquema, obrigado por participar, obrigado pelo convite. E é isso aí. Quer falar uma palavra final? Deixar algum recado? Posso falar assim, Rafa, já que a gente fez propaganda das vantagens de um programa de compliance, eu diria o seguinte: qualquer empresa, independente do porte, ela pode implementar um programa de compliance. E deve, né? E deve. Pelo menos hoje essa em minha dia, visão, é onde eu estou, e não me arrependo de ter vindo para cá. Se começasse de novo, faria o mesmo caminho. O que você precisa para ter um programa de compliance, qualquer que seja o tamanho da sua empresa? Estabelecendo um código, quais são as diretrizes, eventualmente, se você tiver questões muito práticas, colocá-las em políticas específicas, a partir daí, executar os treinamentos que gerem a conscientização e a adesão. Se for cabível, se couber no orçamento, contratar um canal de denúncia terceirizado. Se não couber, criar um endereço de e-mail e designar alguém como responsável pelo compliance. E muitas vezes, se a empresa não pode, ela pode terceirizar, contratar alguém de fora. E a partir daí, propagar, repetir os valores, porque o hábito, a constância é que dão a concretude para o programa, independente do tamanho da empresa. Assim, a gente já se conhece há mais tempo, né? Sabe, eu adoro essa questão de valores. Eu acredito muito nisso. Acho que quanto mais comprometido e quanto mais a gente fala em valores e princípios, acho que mais as pessoas elas ficam familiarizadas, né? Então, de novo, obrigado, Marcelo. Valeu, obrigado quem está aí com a gente assistindo.